Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Hoje eu converso com o senador Major Olímpio do PSL São Paulo, que, dentre outras coisas, falará sobre a MP 936 e o andamento da reforma tributária. Major Olímpio, é uma honra tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Jefferson, sou eu quem agradeço e estendo os meus agradecimentos a toda a direção. E para mim é uma oportunidade de prestar contas e esclarecer a população, principalmente desses temas econômicos que já estão impactando a vida das pessoas e vão impactar mais ainda agora no pós-pandemia. Certo, Major. Vamos iniciar então a conversa falando a respeito da MP 936, que é o assunto do momento. É aquela medida provisória que prevê a redução da jornada de trabalho também com a redução de salários. E dentro dessa MP, nós acompanhamos que houve um veto do presidente Jair Bolsonaro justamente em cima da desoneração da folha de pagamento. De que forma isso pode afetar os trabalhadores? Quantos trabalhadores serão afetados? O senhor mesmo tá correndo contra o relógio para tentar ir contra esse veto. Enfim, o que esse veto prejudica o trabalhador, Major? Olha, a desoneração da folha para 17 áreas de atividades econômicas, ela gera 6 milhões e meio de empregados no país. São as áreas que acabam empregando mais. Então, se você pegar, por exemplo, a indústria de calçados, a indústria têxtil, a indústria automobilística e de carrocerias, se você pegar os setores, por exemplo, de telecomunicações, o telemarketing, a parte toda de informática e comunicações, o transporte ferroviário, transporte metroviário, transporte urbano de passageiros, transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de cargas, enfim, 6 milhões e meio de empregados e alguns milhares de empresas. Se o governo mantiver esse veto do presidente Bolsonaro, a partir do 1º de janeiro, essas 17 atividades voltam a pagar mais 7,5% em cima do faturamento. E é justamente esses encargos que estão desonerados. Em 2011, se começou a desoneração com uma série de áreas. Em 2018, o Michel Temer restringiu a essas 17 que mais empregam. E nós estamos dizendo agora, pelo amor de Deus, nós estamos pedindo, presidente Bolsonaro, não vete isso, porque senão vai ser o fim das empresas e dos empregos. Então, essa medida 936, ela é fundamental que a gente derrube esse veto do presidente. Não é para fazer oposição ao presidente, não, é para gerar emprego. O presidente foi muito mal orientado pela equipe econômica e até pela assessoria jurídica. A assessoria jurídica dele diz que é inconstitucional. Não tem nada de inconstitucional, já é praticado desde 2011. Né? Olha, mas a reforma da Previdência, ela proibiu para novas desonerações. Você renovar as antigas, não tem nada proibido, não. Major, dentro disso que o senhor está comentando da MP 936, o senhor usou uma frase em uma entrevista recente que o senhor disse o seguinte, que esse veto, né, do presidente Jair Bolsonaro seria como se estivéssemos matando a vaca para acabar com o carrapato. É isso mesmo? Logicamente, é isso mesmo, gente, porque a vaca é esse setor imenso da economia brasileira que emprega 6 milhões e meio de pessoas e mantém viva milhares de empresas. A hora que você acha que vai fazer economia, que o governo diz, olha, nós temos um carrapatinho aqui que nós precisamos resolver. Aí ele mata a vaca toda, porque se você reonerar essas 17 áreas,
vai ser quase impossível as empresas sobreviverem. Qual é a empresa hoje que tem 7,5% de margem de lucro? Não existe isso hoje no Brasil. Né? Então, você aumentar os custos para você ter um trabalhador na sua empresa em 7,5% no faturamento, isso vai inviabilizar uma série de empresas. Então, se a gente quer manter o emprego, se o emprego e a economia é a vaca, nós estamos justamente achando que está combatendo o carrapato, mas nós estamos matando a vaca. É essa questão hoje que eu fico 24 horas por dia falando com os parlamentares, falando com o ministro da Economia, com o pessoal da área econômica, para sensibilizar, gente. É simplesmente uma questão de acordar. Eu estou dizendo, o governo não vai recolher mais imposto se a empresa estiver quebrada. Não tem mais de onde tirar. Vai falar, está queimando a gordura. Não, já queimou a gordura, já queimou a carne, já está cortando o osso. Sim. Não tem mais. Se você parar, por exemplo, o transporte rodoviário de carga, agora na pandemia não parou o abastecimento, os caminhoneiros não pararam, desde o caminhoneiro autônomo até o dono da transportadora. Então, todos quebrados. Certo. Só acrescentando, Major, dentro disso que o senhor falou, o senhor tocou na categoria de telemarketing. Eu não sei se já é do conhecimento do senhor, mas aqui na região, uma empresa de call center muito famosa aqui de Santos, ela anunciou a demissão de quase 500 funcionários agora para o mês de julho. Quer dizer, são quase 500 trabalhadores que vão perder o emprego somente aqui na região, que trabalham com call center. Agora, porque não desonerou ainda, não reonerou ainda. Já está perdendo 500, essa empresa de call center, e isso porque ela está sendo ainda no benefício da desoneração, porque só vai perder a desoneração pela medida provisória a partir do 1º de janeiro. É ótimo o exemplo que você está dando. Se a empresa já não está aguentando agora, já está demitindo 500 trabalhadores, imagina em janeiro se ela vai suportar ter algum. Ela vai quebrar de vez e vai mandar todo mundo embora. E não é porque viraram piores administradores, não. É justamente pela crise econômica gerada. O senhor faz parte o senhor é membro da comissão mista da reforma tributária. É outro assunto também que nós gostaríamos de abordar com o senhor. Em que pé está o andamento dessa reforma tributária? Inclusive, ontem, o Rodrigo Maia ele teria convocado uma reunião que vai analisar, ou que teria o intuito de analisar, uma outra proposta de emenda dessa reforma tributária. E o senhor criticou essa atitude do Rodrigo Maia. Em que pé está essa reforma tributária, Major? Olha, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que nós temos um sistema bicameral. Nós temos a Câmara, que representa o povo, e o Senado representa os estados. Tudo que é votado para virar lei tem que votar na Câmara e no Senado. E se for proposta de emenda constitucional, vota 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Então, não dá para fazer nada. Olha, só a Câmara nós vamos fazer. Não adianta. E o Rodrigo Maia, ontem, contrariando o que já existe, que é uma comissão mista de deputados e senadores, que eu sou o sub-relator, revisor dela, que já foi criado no final do ano passado, que tem metade senadores e metade deputados, para analisar as 2 propostas que tem hoje de emenda constitucional sobre reforma tributária. Uma que é da Câmara e uma outra que é do Senado. Da Câmara é a PEC 45, do Senado a PEC 110. Com o coronavírus, suspendeu as sessões presenciais, e aí só tem sessão remota, como nós estamos agora, e aí se suspenderam as discussões, porque é uma matéria muito complicada. Você tem mais de 90 tributos, entre tributos da União dos Estados, e alguns tributos esparsos aí do município, além de leis municipais. Então, para você juntar tudo isso e fazer uma coisa que seja harmônica, o que é harmônico aí para a reforma tributária? Não dá para cobrar mais do povo,
Então, você tem que cobrar aqueles que não pagam hoje, né? E até reduzir daqueles que pagam demais. E você tem uma forma de você repassar melhor o dinheiro que é arrecadado pela União para os estados e para os municípios e vice-versa. Agora, pressionado por alguns setores, o Rodrigo Maia quebra o acordo com o presidente da Câmara e diz, olha, a partir de... Ontem ele disse, a partir de amanhã, que está sendo hoje, eu estou reabrindo uma comissão só de deputados e vamos discutir e votar a PEC aqui da Câmara, que é a PEC 45. Foi quando eu fiquei bravo na sessão do Congresso, lá do Senado. Eu falei para o presidente do Senado, e é presidente do Congresso, ele precisa avisar o Maia, que tem dois sistemas, não adianta querer brigar, sair na frente, porque vai travar. E mais, o Maia está brigado porque ontem o Paulo Guedes anunciou que pode mandar uma terceira proposta, que é uma proposta do governo. E eu duvido que nós vamos conseguir fazer uma reforma tributária sem você ter uma proposta do governo também. O governo tem todos os instrumentos na mão para fazer as medições, o impacto de cada centavo que possa ser a mais ou a menos. É o governo quem tem a Receita Federal, a estrutura de arrecadação e a estrutura de controle. Então, é uma besteira do Maia achar que vai fazer uma reforma tributária sem ter ali o governo sentado junto com a estrutura de governo. Nós, parlamentares, não temos a estrutura da Receita para ver onde está entrando mais, onde está tendo sonegação, onde está tendo evasão de divisas. Então, tem que ter racionalidade, tem que ter equilíbrio. O Maia está preocupado em ganhar mais espaço no Jornal Nacional e não em resolver o problema tributário do Brasil, que é seríssimo. Então, por isso que eu chamei a atenção mesmo, não tem conversa mole comigo, a gente tem que ir logo na garganta e dizer o que está acontecendo. E todos os senadores concordaram comigo, deve ter alguma reunião hoje ou amanhã do Davi Alcolumbre com o Maia, para baixar a bola do Maia lá e falar, escuta, calma, cara, isso aqui tem que fazer junto. Na porrada e no tranco não vai mesmo. Já vai para 32 anos da nova Constituição, que não é nem mais tão nova assim, depois de 32 anos, que já tinha que ter feito logo em seguida uma reforma tributária e não fez. Então, vamos devagar aí em relação a isso, para a gente fazer alguma coisa que preste. O senhor fez um comparativo entre isso que aconteceu com o Queiroz e etc., que seria ladrão de pirulito, em um comparativo ao que ocorreu na época do PT. Isso pode, o ladrão de repente começa com o pirulito, depois o chocolate e assim por diante. O senhor tem essa preocupação também que possa ser um começo de corrupção no governo? Olha, eu não tenho dúvida, depois de fazer esse toma lá da cá, pode esperar que já já os escândalos começam a chegar. E não adianta essa conversa de dizer, rachadinha é normal em todo o Brasil, todo mundo ajuda. Não, a rachadinha as pessoas têm que saber que é tomar dinheiro do funcionário dos gabinetes, tomar, extorquir. Agora foi apurado pelo Ministério Público do Rio. O Carlos Bolsonaro, ele tinha lá 3 funcionários fantasmas. Um deles já estava há mais de 15 anos e a pessoa não lembrava que era funcionário dele, está morando em Minas Gerais e recebia 16 mil reais por mês. Só que esse dinheiro era todo sacado em dinheiro e ia para o bolso deles mesmo. Então, perto do que o PT, do que o Lula, do que algumas pessoas fizeram, é roubo de pirulito, porque só com a Petrobras foram bilhões e bilhões. Mas qual é a diferença do ladrão que rouba 5 bilhões do ladrão que rouba 5 milhões de reais? É ladrão do mesmo jeito. E eu costumo dizer, não tem ladrão de esquerda, ladrão de direita, ladrão de centro. Quem tem comportamento de ladrão é ladrão. Major, para finalizar a nossa conversa, apesar do senhor ter dito que está desiludido com a política, está desiludido com a forma do governo Bolsonaro trabalhar, enfim, o senhor pensa em seguir na política, inclusive até pretensões, quem sabe, para o governo do estado de São Paulo? Não penso mais, não. Todo mundo sabe que sempre foi meu sonho disputar um cargo majoritário, mas eu fiquei muito desiludido. Esses ataques covardes, principalmente com criminosos atacando a honra, atacando a família.
Eu estou muito desiludido com isso, não vou renunciar do mandato de senador, longe disso, vou terminar meu período, mas o meu desejo mesmo é terminar o período e ser caiçara na Ilhabela, deixar crescer o cabelo, ter rabo de cavalo com os cabelos brancos, só não vou botar piercing no umbigo, mas eu quero aposentar a hora que terminar o meu mandato. Perfeito. Major Olímpio, gostaríamos de agradecer a presença do senhor ter aceitado o convite do Diário do Litoral por esse bate-papo. Eu que agradeço a todos, muito obrigado e estou sempre à disposição. Força e honra para todo o Brasil. Obrigado, Major. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Até a próxima. Tchau.